Muito boa tarde, galerinha do sextos anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos continuar as nossas aulas de critérios da divisibilidade. Entretanto, hoje iremos estudar os critérios da divisibilidade por 4, por 8 e por 9. Nossa, mas tem um monte assim? Tem um monte assim. Mas não é difícil. E eu confio em vocês. Muito bem. Os critérios da divisibilidade do número 4. O critério da divisibilidade do número 4 diz o seguinte: um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos dele for 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos for um múltiplo de 4. Aí a professora ficou meio estranho isso. Eu vou fazer, gente. Então, eu vou fazer um número aqui. Número, por exemplo, 520. Vai, 520. Embora eu tenha aqui o número 5, que é ímpar, o 2 e o 0, eu tenho que ver só os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos for um número que seja múltiplo de 4, então esse número dá para dividir por 4. Eu vou até aumentar esse número. Ups, cai não, Lusa. Vou colocar aqui um 3, um 7 e um 0 e um 8. 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho. 3.520.708. Muito bem. Esse número dá para dividir? É divisível por 4? Sim. Como eu sei? Porque os dois últimos números são números múltiplos de 4. O 0 é múltiplo de 4. Só que o 0, como ele está antes do número 8, ele só está ocupando a casa de valor posicional. Então, olhando aqui, ó, se eu esquecer o restante dos algarismos, aqui, ficou 0,8. 0,8, como que eu leio? Eu leio 0,8? Não, eu leio 8. Então, 8 é múltiplo de 4. Então, todo esse número aqui, se eu fizer uma divisão, ele vai ser um número divisível por 4 e o resto será 0. Tá, mas você falou 0, 0 também. Sim. Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá para ver. Vou colocar 9.300. Os dois últimos algarismos são 0, 0. E quando os dois últimos algarismos forem 0, então caracteriza que esse número é divisível por 4 também. Uau! Que fácil! Também acho. Por isso que eu gosto de vocês. Ficou claro? Muito bem. Vamos agora para os critérios de divisibilidade do 8. Os critérios de divisibilidade do 8 é quase igual aos critérios de divisibilidade do 4. Só que ao invés de ser os dois últimos números, são os 3 últimos números para números grandes. Como assim? Vou fazer aqui para vocês. Vou fazer
Então, assim, ó. E também se os 3 últimos algarismos forem 0, 0 e 0. Então, aqui, ó. Para esse, fica um pouquinho mais complicado. Eu vou colocar um número aqui, ó. 15.800. 15.800. Eu vou olhar os 3 últimos números. Os 3 últimos números é 800. 800? Será que é múltiplo de 8? Porque lembrando que os múltiplos são infinitos. Não para no 8 vezes 10, 80. Então, ou seja, os 800 é múltiplo 8 vezes 100, 800. Muito bem. Ou, se os 3 últimos números forem 0, 0 e 0, também dá para dividir por cismei com 3, né? Por 8. Ok? Vou colocar outro exemplo. Mais um exemplo aqui. Deixa eu ver. Vou colocar 1024. Ó, os 3 últimos algarismos. Os 3 últimos algarismos, eu não leio 0,24, eu leio 24. Então, isso significa que este algarismo, esse número, 1024, é divisível por 8. Só isso, Pro? Só. Ou, se os 3 últimos números forem 0, 0, 0, esse número dá para dividir também por 8. Diga, Pro, mas os critérios estão meio juntos, assim, meio, né? Então, gente, os critérios da divisibilidade tem alguns que possuem algumas características muito iguais umas das outras. Mas você tem que saber qual é o critério de divisibilidade de cada um, certo? Certo! Muito bem. Muito bem. Ok. Entenderam? Alguém? Mais alguma dúvida? Onde é a câmera? Ali. Ó. Mais alguma dúvida? Você que está aí desse lado? Não? Podemos passar para os critérios de divisibilidade do número 9? Sim, professora! Oh, quase que eu derrubei o negócio aqui. Vamos para os critérios de divisibilidade do número 9. Aí eu pergunto, quem prestou atenção no vídeo anterior dos critérios da divisibilidade por 2, por 3 e por 6, vai entender melhor o do 9. Principalmente quem sabe o critério de divisibilidade do 3. O critério de divisibilidade do 9, ele usa a mesma regra dos critérios de divisibilidade por 3. Como assim? Vou colocar um número aqui. Deixa-me ver. 2.970. 2.970. Já sei, não dá para dividir, porque 9 é um número ímpar. Lembra que eu falei? Os múltiplos, somente o 2, que todos os múltiplos dele são pares. Todos os outros têm números pares e ímpares. Claro, com exceção do 10, 100 mil, né? Muito bem, olha só. O 2.970 segue a mesma regra do critério da divisibilidade do 3. A soma dos valores absolutos tem que ser um múltiplo do número 9. Ok? Entenderam? Ninguém fala nada?
Então vamos lá, vamos ver se esse número é divisível por 9 sem eu ter que fazer a divisão. Vou sair um pouquinho de cena. Então vamos lá. 2 mais 9 mais 7. Eu vou colocar mais 0, tá? Mas a gente sabe que todo número somado a 0 é igual a ele mesmo. Elemento neutro da adição é o 0. 2 mais 9 dá 11. E 11 mais 7 dá 18. E 18 mais 0? 18. Ah, então 18. Quando eu somo os valores absolutos, eu encontro um número que é múltiplo de 9. E se ele não for múltiplo de 9? É porque ele não é divisível por 9. Entenderam? Ok. Então vamos relembrando o que você já aprendeu. Todo número é divisível por 2 quando ele terminar em número par. Todo número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de cada algarismo for um múltiplo de 3. Todo número é divisível por 4 quando os dois últimos números são um múltiplo de 4. Todo número é divisível... Nossa, professora, que chato. É verdade, mas a gente tem que relembrar sempre. É assim que você tem que lembrar toda vez. Todo número é divisível por 8 quando os três últimos números forem múltiplos de 8. Ah, esqueci uma coisa. Terminar em 00 também. Todo número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos forem um múltiplo de 8 ou for 0, 0, 0, 3 zeros. Se for 4, 3 zeros. 4 dá também? Dá. Tá? Dá. Mas a regra são 3, tá? Todo número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos der um número que é múltiplo de 18. Nossa! Gente, vocês estão craques na matemática, feras na matemática. E vamos fazer os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Tudo bem, gente? Ninguém fala nada? Tô aqui sozinho. O próximo vídeo será dos critérios da divisibilidade. Não perca o próximo vídeo. Até mais, gente.